Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e contentes, aí na companhia da sua família, dos seus coleguinhas, seja da rua, seja da escola, aí do bairro onde você mora, mas sem nunca se esquecer que temos que estar na companhia daquele nosso amigo que é mais importante que tudo, o nosso amado amigo Jesus, e também do nosso doce amado amigo Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre essa história bíblica maravilhosa da vida de José? Nós vimos que no nosso último encontro aconteceu umas coisas que não foi muito legal com José, não. Então vamos recordar? Jacó amava seu filho? Legal, não é? Jacó amava José mais do que os seus outros irmãos? Sim. Os irmãos de José tinham ódio e inveja dele? Sim. Os irmãos de José queriam matá-lo? Sim. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos? Sim. E José podia confiar que Deus cuidava dele? Sim. Então, nós vimos que coisas positivas aconteceram na vida de José, como coisas negativas também. Então, José passou por coisas difíceis. E vocês lembram o que aconteceu lá no final do nosso último encontro? O que foi que aconteceu com José? José, ele foi vendido, né, pelos seus irmãos para uma caravana que estava passando ali aonde eles estavam, nas terras de Dotã. Ele foi vendido para uma caravana de midianitas. E esses midianitas estavam indo para onde? Eles estavam indo para o Egito. Então, José, né, saiu daqui de Dotã e olha só, e foi em direção ao Egito com aquela caravana de midianitas. Agora, imagina vocês, José sendo o filho queridinho do papai, né? Com certeza, ele era, nós vimos já nas outras lições que ele era aquele filho que Jacó ali amava muito, era muito bem tratado, né? Com carinho, com amor, atenção. De repente, sair ali do conforto, né, da sua família e ser levado como escravo, ser acorrentado, né? E mais terrível ainda, ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. Então, seus novos donos midianitas foi lá, acorrentou ele para que ele não fugisse, como se ele, né, eles colocavam corrente no pescoço, nas mãos e nos pés dos escravos, como se ele fosse uma pessoa qualquer, sendo ele o quê? Um príncipe na casa do seu pai. Então, devia ter sido muito difícil. E quando a caravana chegou lá no Egito, José foi colocado onde? No mercado de escravos. E ele foi vendido para um homem chamado Potifar. E Potifar, na Bíblia fala que ele era o quê? Um capitão da guarda do faraó. E ele era certamente um homem muito rico. Potifar provavelmente deveria ter uma bela casa, né, próxima do palácio. E ele era também dono de muitas terras, muitos escravos e animais. José deve ter ficado maravilhado quando chegou na casa de Potifar, porque até então José não conhecia casa. Porque o povo de Israel, eles sempre viviam o quê? Peregrinando. Eles moravam em tendas. Então, para José, aquilo era uma novidade. Aquela casa toda feita, né, de pedras ou de tijolos. Ele morando agora num lugar assim, num ambiente totalmente diferente daquele que ele morava em tendas, que quando era à noite, antes de dormir, olhava para o céu, para as estrelas. Então, tudo para ele deve ter sido novidade. A Bíblia não conta qual era o trabalho de José, mas nós sabemos que ele trabalhava pesado. E como era um escravo novo ali na casa de Potifar, com certeza aquele que ficava ali dentro da casa, ou seja, quem Potifar deixava como superintendente, supervisor dos seus
funcionários, né, dos seus escravos, com certeza, como José chegou ali novo no pedaço, o que aconteceu? Com certeza dava para José aqueles serviços mais difíceis, aqueles serviços mais pesados, porque José agora estava com 17 anos, então imagina hoje um jovem de 17 anos, tá ali com o seu vigor, na sua força, da sua adolescência. Então, com certeza, eles devem ter dado para José as tarefas mais difíceis, como carregar essas coisas pesadas para dentro de casa, cuidar da roça, cuidar dos animais. E o tempo passou e Potifar começou a perceber que José, mesmo sendo escravo, ele fazia o seu trabalho com excelência, com alegria. José não ficava reclamando. E ele também notou outra coisa, que Deus abençoava José e tudo que José fazia. Quando José ia lá plantar alguma coisa, aquilo que José plantava crescia, multiplicava, porque José fazia com carinho, com dedicação. Se José cuidava dos animais, os animais eram bem cuidados, e dava lá, a vaquinha dava mais leite, os cavalos estavam mais bonitos, porque tudo que José colocava a mão, ele fazia com esmero, com dedicação. E Deus abençoou Potifar por causa de José. Então, Potifar começou a falar lá com o supervisor, olha, ele estava lá na plantação, olha, não deixa ele só plantando, não, põe ele para cuidar dos outros que estão lá cuidando da plantação. Olha, coloca José para poder cuidar lá do estábulo dos animais, para cuidar de quem está cuidando das vacas. Ele foi o quê? Subindo José de nível, até que José agora estava cuidando de tudo. José cuidava de tudo na casa de Potifar. Ele não estava mais lá fazendo aqueles serviços difíceis. Agora José, ele estava no lugar de supervisor, cuidando de tudo lá dentro da casa de Potifar. E José se tornou o escravo favorito de Potifar, mas ele também se tornou escravo favorito de outra pessoa. A esposa de Potifar notou que José era forte, bonito, e ela ficava lá só observando José trabalhando todo dia ali na casa dela. E mesmo sendo casada com Potifar, ela ficava pensando que gostaria de ficar sozinha com José. Olha só. E um dia, a esposa de Potifar, ela disse o que ela pensava de José. Ela era egoísta e ela queria tudo do seu jeito. E ela faria qualquer coisa para ter o que ela queria. E ela queria quem? José. Só que o que a esposa de Potifar queria com José era pecaminoso, crianças. Porque ela queria agir com José como se ela fosse casada com José, mesmo sendo casada com Potifar. Ela queria José. Hoje a gente diria que ela queria o quê? José como amante dela. E José disse não para ela quando ela disse para José. Olha só o que ele falou, ó, o seu marido confia em mim. Desde que me colocou como encarregado de tudo, ele não se preocupa com mais nada. Como eu poderia tomar a esposa do meu senhor Potifar e cometer esse grande pecado contra Deus? Então José se recusou a fazer o que aquela mulher queria. E José disse não para a esposa de Potifar. Ele não iria pecar contra Deus. Ah, mas vocês acham que ela gostou? Ela sendo egoísta, acostumada a ter tudo que ela queria? De jeito nenhum. Ela continuou fazendo o quê? Tentando José, se insinuando para José. Dia após dia, ela falava com José, implorando para ele ficar com ela. E como deve ter sido difícil, hein, crianças, para José enfrentar essa tentação tantas vezes. Mas a Bíblia aqui diz, ó, que José se recusou a ouvi-la e a ficar com ela. José se importava mais em agradar a Deus do que em agradar a esposa de Potifar.
E Deus iria usar José para cumprir a promessa de que ele tinha feito para a família dele. Deus estava com José e o ajudava a ser forte. E Deus também, crianças, está com você e te ajuda a ser forte quando vem tentação na sua vida. Se você já crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele promete estar sempre com você. Você não precisa ficar preocupado e ter medo de nada. Olha só, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7, olha só o que Deus fala para nós, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus, ele cuida da gente, ele está do nosso lado, ele nos ajuda a vencer a tentação do pecado. Esse versículo está falando isso, que nós não devemos nos preocupar. Talvez, né, você esteja morando numa vizinhança que não é muito legal, né? Uma vizinhança assim meio barra pesada, ou a sua família planeja se mudar e você tá com medo de fazer novos amigos, ou talvez tenha novas pessoas na sua família e você precisa de ajuda para se dar bem com elas, né? Talvez o papai, mas a mamãe tenha separado, o papai casou de novo, a mãe casou de novo, daí você tem que agora aprender a conviver com essa nova família que se formou, ou talvez você esteja com problema aí na sua família, né? Do papai tá dodói, ou desempregado, ou a mamãe também tá com algum problema de saúde, ou tá desempregado, e você fica naquela preocupação, como que vai ser agora, meu Deus? Como é que a mamãe vai colocar a comida dentro de casa, ou o papai, se tá doente, se tá desempregado? Então, esse versículo está falando, ó, que Deus está com você e se importa com você. Então, se Deus está contigo, para que você vai se preocupar? Assim como Deus está com você e te ajuda a ser forte, José também podia ser forte, porque Deus estava com ele e trabalhava, Deus estava trabalhando no seu plano. E um dia, José tinha trabalho a fazer na casa de Potifar. Ele tentava, ele evitava, né? Mas ele, como Potifar tinha colocado ele como cuidador de todas as suas coisas, então ele precisava estar indo lá na horta, tá indo lá nos campos, tá indo lá no meio do pasto, no meio dos gados. Ele tinha que fazer relatório de tudo aquilo, cuidar de toda a casa de Potifar. Então não tinha como ele não estar ali presente naquela casa, porque ele era escravo daquela casa. Então um dia a mulher de Potifar, ela preparou uma armadilha para José. Ela dispensou todos os outros empregados, porque ela sabia que José ia lá para poder fazer o relatório, colocar tudo, né, em ordem para poder apresentar para o seu patrão, o seu senhor. E ela pegou o quê? Ficou sozinha com José. E aí ela foi e falou para José: ai, vem aqui, que tentou José de todas as maneiras. É hoje que você vai ficar comigo de qualquer maneira. Mas José, quando viu que ela queria, né, chamou ele, ela foi lá e falou assim: ah, José, eu não estou bem, vem aqui perto de mim. Quando José chegou perto, ela agarrou José, porque ela queria o quê? Que José traísse a confiança do seu marido e ela traísse o marido também. Só que José ficou ali? Não. José, ela agarrou José pela capa, José tirou a capa, ficou na mão dela e ele, ó, perna pra quem te quer. José, ó, saiu correndo da casa. E José sabia que precisava se afastar daquela mulher. E se eu tivesse lá, criança, eu ia falar: isso, José, muito bem, corre mesmo, corre dessa tentação. Mas José correu para fora da casa e a esposa de Potifar ficou lá, segurando a capa de José. Ela nunca poderia pensar que um escravo ia o quê? Se recusar a fazer o que ela queria. E imagine só como ela deve ter ficado brava, porque ela queria ficar com ele de qualquer maneira. Mas daí, ela com raiva, sabe o que ela fez? Ela
pegou e chamou os outros escravos que não estavam dentro de casa, mas estavam ali pelo quintal, né? No terreiro ali, porque ela falou para todo mundo, sai daqui, não preciso de ninguém hoje não. Mas daí, para ela poder ficar sozinha com José. Mas quando ela viu que José não fez o que ela queria, ela começou a gritar, socorro, 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 venham me acudir. E aí, quando os outros escravos chegaram lá no quarto onde ela estava, ela falou, veja, aquele jovem escravo tentou me atacar. Quando eu gritei, ele largou aqui a sua capa e saiu correndo. E ela ficou segurando aquela capa de José até Potifar voltar para casa. Então, ela disse para Potifar a mesma mentira que ela tinha contado para os seus outros escravos. Ah, mas o Potifar ficou muito bravo. Ele se sentiu traído por José. Ele falou, como, né? Ele tinha dado toda a sua casa para José cuidar, confiava em José, e agora José foi lá mexer no bem mais precioso dele, a sua esposa, porque Potifar falou para José que ele poderia cuidar de toda a sua casa. Mas ele não deu para José, falou bem assim, ó, cuida da minha mulher. Não, isso não. Então, ó, aqui no capítulo 39 de Gênesis, o versículo 20, fala bem assim, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então, Potifar, quando soube disso, mandou os seus empregados levar o quê? Ele era o chefe da guarda, não precisava nem passar por julgamento. Ele nem perguntou para José falou bem assim, o que minha esposa está falando é verdade? Isso é verdade? Não. Ele simplesmente mandou os seus outros escravos levar José e o deixarem preso ali no cárcere. Mas sabe o que aconteceu com José, crianças? José podia facilmente ter pensado que o Senhor não estava mais com ele. Ele pode ter ficado bravo e lamentado por causa do que havia acontecido, mesmo ele obedecendo a Deus. Mas ele não fez isso não. José sabia que tinha feito a coisa certa e ele deve ter compreendido que Deus estava no controle. Deus estava com José ali na prisão. E será que Deus também não está com você quando você passa por coisas difíceis? Sim, Deus está com você. Se você já creu em Jesus, não importa onde você esteja, Deus está com você. Então repita aí, ó, Deus está comigo. José pode ter passado por um momento difícil e talvez você aí na sua casa pode estar passando por uma mudança também, falta de amigos, problema na família, mas não fica preocupado não, porque Deus está com você e Ele se importa com você. Olha só o que o nosso versículo de hoje está falando, ó. Tá lá em Josué 1:9, ó. Tá escrito bem assim, ó. Ser forte e corajoso, ó. Não temas. Por que você não deve temer? Nem te espante, não fica espantado. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Tá lá em Josué 1:9, a parte B do versículo. Então, ó, o Senhor Deus está falando aqui, não temas, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Então, Deus estava com José e José continuou obedecendo a Deus. Então, Deus continua cuidando com bondade de José. Deus fez José ganhar a simpatia e a confiança lá do seu carcereiro. E o carcereiro colocou José para tomar conta dos outros prisioneiros. O homem não precisava se preocupar porque ele sabia que podia confiar em José e que José cuidaria de
dos outros e de todas as coisas. Então Deus estava ajudando José. Por quê? O plano de Deus para a vida de José era bom, mesmo que ele agora estivesse passando por uma situação difícil. Mas como isto era bom? Será que José ficaria ali na prisão pelo resto da sua vida? Será que Deus ia deixar José ali na prisão? E a sua família? Como será que estaria o pai de José? Então, nós vamos descobrir o que aconteceu com José nas nossas próximas lições. Então, eu espero que vocês aí não deixem de acompanhar essa série maravilhosa da vida de José, porque no nosso próximo encontro eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu com José lá dentro do cárcere. Mas olha só, José não resistiu à tentação? Então, o que nós aprendemos com essa parte da vida de José hoje? Que Deus, ele nos dá força, crianças, para poder resistir à tentação do pecado. Resistir quando o coleguinha te chama você para poder falar bem assim, olha, levei aquele bobão ali, ó, vamos tirar o sarro da cara dele, vamos rir da cara dele. Aí Deus te dá força para falar, não, eu não gosto que ninguém dá risada de mim, que pratica bullying comigo, que eu vou fazer isso com ele. Eu não. Deus vai te dar força para você resistir. Deus vai te dar força para poder não mentir para a mamãe. Quando um coleguinha falar bem assim, ó, vamos ali no bar do seu Juca, que ele tá meio cego, né? Ele tá enxergando muito e as balas ficam lá na frente, fácil da gente pegar. Vamos lá, a gente pega e sai correndo, ele nem vai perceber. Deus vai te dar força para resistir. Não, isso é roubo. Eu não vou fazer isso não, isso é errado, é furto, não vou roubar nada não. Deus vai te dar força para resistir. Deus vai te dar força também para quando alguém vir, né, querer brigar com você, te chamar você para briga, você falar, não, eu não sou de briga não quero confusão não, eu sou filho de Deus. Paz. Então Deus vai te dar força para resistir a tudo o que é errado. Então assim como Deus deu força para José a resistir à tentação daquela mulher, queria que ele fizesse coisa errada, queria que traísse o seu marido, queria que ele traísse o seu Senhor. Então Deus vai te dar força para resistir à tentação. Olha só a nossa musiquinha de hoje, ó. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Então, se Satanás está te tentando, você fala, show, sai pra lá, tentação. Porque eu sou do Rei Jesus soldado. Então, assim como José resistiu àquela tentação, resista aí também. Vamos fazer uma oração? Pedir para Papai do Céu nos ajudar a resistir à tentação do pecado? Você que já tem Jesus no seu coração, você sabe que falando, ele vai te ajudar a resistir. Mas às vezes você aí, amiguinho, você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ter força, assim como lá em 1 Pedro 5,7 falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você, a primeira coisa que você tem que fazer é convidá-lo para morar no seu coração. Aí depois que você convidar Jesus para morar no seu coração, todas as vezes que você for tentado, você, ó, como soldadinho de Jesus, você vai falar não à tentação. Então vamos fazer uma oração? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para perdão dos meus pecados e minha salvação. Querido Jesus, eu confesso que eu sou pecador e que tenho feito um bocado de coisa errada. Mas eu creio que o Senhor deu a sua vida para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Então eu te convido, entra no meu coração, venha fazer morada aqui, venha ser o meu Senhor e Salvador e me ajude, papai, a resistir à tentação. Me ajude, Jesus, a sempre fazer aquilo que é certo. Perdoa os meus pecados e me dê a salvação. Eu te agradeço por tudo. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado
de mais essa parte da história da vida de José. E ó, aguardo vocês no nosso próximo encontro para saber o que foi que aconteceu com José lá dentro da prisão. Um beijo para vocês, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, curta, comenta, compartilha essa história maravilhosa com todos os seus amiguinhos, tá bom?